Oi, eu sou a Ana, esse é o Vida Poema e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que eu queria saber antes de começar a escrever. Comecei a escrever, gente, muito cedo e eu escrevia muito mal. Mas o que acontecia? Na verdade, eu acho que tudo começa pela leitura, né? Eu gostava muito de ler ali nos meus 12, 13 anos. Eu era uma criança solitária. Então eu passava os meus recreios, intervalos na biblioteca. Tinha algumas amizades, mas aí eu criei esse hábito de ir no recreio à biblioteca quando eu estava sozinha e continuei ele depois que eu já fiz amizade. E eu lia muita coisa meio que paradidática daquela época, que a autora que eu mais lembro, que mais me marcou, foi a Gisela de la Porta. E tinha Portão do Paraíso, O Espelho Maldito, acho que Um Milagre Acontece, coisa assim. Não me lembro o nome do milagre, eu lembro que o protagonista se chamava Jesus. Mas ela tinha um estilo literário muito de... Ela vai falar sobre um problema para adolescentes. Então, Portão do Paraíso era a gravidez da adolescência. O Espelho Maldito era sobre distúrbios alimentares. E por aí ia. Ignorem barulhos se vocês ouvirem. Um dia eu compro uma lapela quando eu começar a fazer dinheiro com a minha arte, que não aconteceu ainda. Mas enfim. Quando eu li Crepúsculo, inclusive temos aqui A Hospedeira e a Química para representar Stephenie Meyer na minha estante. Ainda quero comprar de novo a série em inglês, mas ainda não tive essa coragem, nem esse dinheiro e nem esse espaço, mas um dia eu compro. Mas quando eu li Crepúsculo pela primeira vez, foi quando eu entendi e eu descobri ali com os meus 13, 14 anos, que literatura podia ser entretenimento, podia ser divertida. E a partir disso eu comecei a criar as minhas primeiras histórias. E, por incrível que pareça, não era fanfic, era de fato coisas originais. E até hoje, aquela história que eu comecei lá nos meus 15 anos, eu ainda estou trabalhando nela. O meu objetivo neste ano é finalmente escrever o livro desses personagens para eu encerrar esse ciclo da minha vida mais de 10 anos depois. Que é o Espero que não esteja lendo isso no banheiro, que tá disponível no Wattpad, vai continuar no Wattpad essa noveleta, né? Mas a versão em livro eu quero publicar em breve. Venho aqui falar mais sobre isso quando acontecer, porque eu não estou escrevendo, gente. Estou num bloqueio criativo tem 3 anos, desde a pandemia, que eu não escrevo nada original. E isso nem é original, né? Mas enfim, voltando. Só que naquela época eu tinha muita dificuldade pra começar uma história e encerrar ela, entendeu? Então a primeira coisa que eu gostaria de falar pra mim mesma é: antes de você começar a escrever uma coisa, já pensa no final. Isso me ajuda muito. Porque quando eu já tenho o final, eu já sei pra onde eu estou indo, eu consigo criar uma jornada e uma narrativa que faça mais sentido. E não tem o perigo de eu travar no meio do processo, como aconteceu com esse livro várias e várias vezes. E no momento eu estou passando por esse bloqueio, mas enfim. Acaba que tinha muito disso, entende? E eu sei que tem estilos de escrita diferentes. A gente tem o escritor arquiteto, né? Que é aquele escritor que ele vai planejar tudo direitinho antes de começar a escrever. Temos o escritor jardineiro, que é aquele escritor que ele vai plantando as ideias, vendo como elas crescem, florescem, para ir então chegar ao final. Talvez você funcione melhor assim. Eu não funciono, eu sou meio que uma mescla dos dois. Porque ao mesmo tempo que eu gosto do planejamento e eu começo escrevendo já sabendo como vai ser o final, eu não tenho todo aquele planejamento. Tem gente que escreve o sumário, entendeu? Já põe, olha, o capítulo primeiro vai se chamar Acordei de Noite. O segundo vai se chamar Pela Manhã, Eu Andei pela Rua. E já põe títulos dos capítulos e já planeja todo o sumário. E a partir do sumário a pessoa vai escrever os capítulos. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto de ter um mínimo de planejamento, mas eu gosto de explorar e ver o que vai acontecer. E eu adiciono coisas que eu nem imaginava antes. Eu vou, entre aspas, conhecendo os personagens e eles vão criando personalidade e às vezes ganhando histórias paralelas, especialmente os personagens secundários. E acaba que é isso. Tem vários estilos de escrita, então... Mas basicamente eu gostaria de dizer, planeje o final. É bom, gente, é bom. E você pode mudar depois, sabe? Se você tiver uma ideia melhor, se você achar que aquele final que você pensou inicialmente não combina com tudo que você escreveu, muda. Mas não é mais garantido que você vai chegar ao final, que você vai ter um final, entende? E por aí a gente já tem mais uma dica, que é a questão de você ter uma meta de escrita, tá? Eu funciono com metas mais ou menos. Quando eu tô escrevendo a sério, especialmente se é um livro que me contratam pra escrever, eu fico louca e alucinada. Mas nos meus livros,
geralmente eu tenho a meta de escrever um capítulo por dia quando eu tô escrevendo, né? Ou escrever, ou revisar um capítulo e escrever o próximo por dia. O que acontece? Eu vejo muitas autoras que elas têm uma meta de palavras. Isso também é muito importante. A gente não calcula o tamanho de um livro pelo número de páginas, porque isso vai variar muito com o tamanho de letra que você está usando, com qual é a fonte escolhida. E depois na diagramação, vai mudar bastante. Provavelmente o seu livro no Word vai dobrar de tamanho. Ou não, né? Mas geralmente vai ficar maior, né? Só que, por isso, eu não sei nem se é por isso, mas desse modo, a gente acaba calculando o tamanho de um livro em palavras. Quantas palavras tem o seu livro? Um romance, que a gente fala, o romance não é aquela coisa romântica, é um livro completo. Geralmente ele vai ter mais de 50 mil palavras. E antes do romance a gente vai ter novela, noveleta, conto e microconto. Aí vocês vão e olham as classificações aí, porque a cada quantidade X de palavras entra em uma dessas categorias. Então você pode pesquisar as características de cada uma delas. Eu, por exemplo, gosto muito de escrever contos. E geralmente os meus livros, eles não são classificados como livros de fato, romances de fato. Eles ou estão em noveleta ou em novela. Mas é isso, gente. Eu sou uma pessoa objetiva. Eu não gosto de me estender muito falando. Eu não gosto de me... Se bem que eu falo muito aí nesse canal. Mas eu tenho um texto mais objetivo, mais curto. E é isso. Eu não me demoro muito nas histórias. Eu não consigo. Eu foco muito no objetivo e vou nisso. Mas tem gente que se demora, né? E acaba que tem isso. Geralmente eu tenho que aumentar. Eu acabo de escrever, eu tenho que aumentar o meu livro pra, sei lá, eu acho que precisa de mais desenvolvimento desse personagem, eu acho que é mais legal ter um pouquinho a mais de páginas, pra experiência ser mais interessante, mais imersiva. Tem gente que escreve 100 mil palavras. E a pessoa tem que cortar, porque um livro de 100 mil palavras é um belo de um calhamaço que fica caro para você imprimir, né? Até mesmo para você entregar na Amazon, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso, fica mais caro. Então, assim, pesquise sobre essas classificações, sobre gêneros também. Às vezes você vai escrever um romance adolescente, né? Para uma faixa etária infanto-juvenil. Você não vai escrever um livro de 800 páginas, não é uma coisa comum para esse público e esse gênero. Então tenha isso em mente, você precisa entender para quem você está escrevendo. E isso é muito importante, gente. Vocês estão vendo aqui parte dos meus livros, mas essa semana, eu estava muito dedicada a escrever meu livro infantil, né? Aí eu fui olhar, e é um livro infantil religioso, eu vou falar mais disso aqui quando ele chegar. Eu fui olhar aqui minha biblinha de criança, eu peguei o livrinho que eu tenho aqui do Monteiro Lobato. Gente, eu ganhei, tá? Sei que tem polêmicas com respeito a Monteiro Lobato, mas acaba que é uma referência pra essa faixa etária. E eu comprei, olha só, eu gastei 40 reaisinhos nesse livro aqui, que é infantil, pra mesma faixa etária que eu vou publicar e pro mesmo público. Especificamente o mesmo público. Então, assim, você tem que ter referência. Pro meu livro independente, né? Como Quem Sonha, tá aqui. Ele, já tô trabalhando nele também há muitos anos, mas agora pra lançar ele, eu fui olhar o que as minhas colegas, né, as autoras estavam fazendo. Fui ler alguns romances, inclusive tá aqui o da Camille, que ela lançou de forma independente. Eu comprei outro também da... Gente, esqueci o nome dela. Esqueci totalmente o nome dela. Eu acho que é Camila, viu? Eu acho que é... Não sei, gente. Não vou chutar não. Quando ele chegar eu mostro pra vocês, porque ele é bem bonito. Mas assim, eu fui olhar o que as autoras independentes estavam fazendo também, pra eu ter referência. Não só de narrativa, mas de qualidade, de preço, de entrega, sabe? Então tá aqui. Você tem que ter referência. Então, não adianta você querer ser escritor se você não lê, tá? Então, o primeiro passo... Na verdade, antes de você pensar no final da sua história, antes de você pensar em escrever uma história, é você ler histórias, né? E isso eu já fazia, então não é algo que eu diria pra Ana do passado, né? Mas é algo que talvez você precisava ouvir. Dito isso, outra coisa que eu também gostaria muito de dizer pra Ana do passado é: não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, especialmente as do seu convívio, porque é muito difícil as pessoas lerem. Não precisa se preocupar com o que elas vão pensar, com o que elas vão falar. Elas não ligam pra sua obra. Elas não se importam. Eu descobri isso faz muito tempo, sabe? Quando eu comecei, eu já tenho um blog, sei lá, uns 15 anos. Sem brincadeira. Meu Deus, eu tô muito velha.
Mas blog, pra você que é jovem, era uma coisinha da internet que a gente fazia muito em texto. Antes de existir YouTube, essa falação toda aqui que eu tô fazendo estaria em texto no meu blog. Hoje em dia, o meu blog é mais um lugar em que mensalmente eu coloco algum texto. Geralmente alguma crônica, algum texto de blog mesmo, gente, porque eu acho que acaba que é um gênero em si. Não sei nem se tem estudo em cima disso, mas é um texto mais curto, que não é ficção, mas ao mesmo tempo ele não é crônica, né? Porque a crônica, ela tem um monte de característica própria. Mas enfim, naquela época, quando eu comecei a escrever pra blog, eu falava, meu Deus, o que vão pensar, o que vão achar de mim, caramba. E num contexto, assim, que as pessoas julgam muito de fato. Eu tinha cabelo colorido, sei lá, eu usava muito esmalte azul, esmalte preto, e as pessoas ficavam me enchendo o saco, sabe? Desde o colégio, bullying, né? Mas assim, eu tinha uma amiga que era 100% emo, e eu era um pouco também, claro, mas eu não era... Eu não tinha coisa da maquiagem, eu nunca consegui. Infelizmente, gente, eu acho lindo, maravilhoso, gostaria de saber, mas esse olho aqui meu não enxerga. Então eu tenho muita dificuldade pra me maquiar. Não é porque eu não sou igual a todas as outras garotas. Eu sou igualzinha a todas as outras garotas, mas eu não tenho essa capacidade. Só que naquela época, tinha muito disso. O que as pessoas vão pensar de mim? E ela já tem uma certa resistência com a forma como eu me visto, como eu me porto no mundo. Especialmente como pessoa da igreja, entende? E quando eu tava ali um pouquinho mais velha, os meus 19 pra 20, 21, com meu cabelo colorido, na rua, sabe? As pessoas se sentiam na liberdade de opinar a respeito do meu corpo, do meu estilo, de falar coisa pra mim. Aí pensei isso num contexto em que eu tava escrevendo e a respeito de coisas muito particulares, sabe? Por mais que eu escreva ficção, muito da ficção que eu escrevo tem sentimentos reais. Às vezes não são meus, são sentimentos de pessoas próximas. Mas geralmente, gente, eu pego o que eu sinto e transfiro pro personagem em um contexto diferente. Então é doloroso você se colocar em uma posição em que as pessoas vão poder julgar aquilo que você sente, aquilo que você é, aquilo que você sonha, porque às vezes você tá... Esse livro aqui é muito sobre isso. Você tá escrevendo a respeito de algo que você sonha, sabe? Então dá medo, só que não se preocupe. No momento, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia, acho que 21 de outubro. Tem já 2 semanas que eu lancei Como Quem Sonha e eu vendi o total de 6 cópias, gente. Então, e esse é um livro que tinha leitores no Wattpad, é um livro que já tinha leitores na Amazon, é um livro que quando eu divulguei para as pessoas do meu convívio que eu estava lançando, muita gente falou, nossa, que legal, que incrível, você vai vender muito, eu vou comprar muito. Mas as pessoas não compram, porque não há prioridade na vida das pessoas. Literatura, gente, tem nichos, né? E o sonho de todo mundo é viralizar num BookTok da vida, aqui no YouTube mesmo. Mas, no geral, você vai ter mais trabalho em convencer as pessoas a lerem do que em se preocupar com o que elas vão falar a respeito disso. Então, não se preocupe, apenas escreva. Não pense no que os outros vão falar a respeito, pensar a respeito, porque talvez eles nem vão ler. E entrando nisso também, é um conselho que eu tento manter sempre em mente, que é: o espaço de crítica não é seu, não é do autor. O espaço de crítica da leitura é do leitor. A gente não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, assim, eu sinto, às vezes, uma vontade de responder, porque críticas, você não vai agradar todo mundo, tá? Então, beleza, a gente já estabeleceu que a gente não precisa se preocupar com o que as pessoas vão pensar do nosso convívio a respeito do que a gente escreve. Mas, se você alcança o seu objetivo com o seu livro, com a sua história, você vai ter leitores. Só que desses leitores, muitos não vão gostar do seu livro. Muitos vão achar o seu livro mediano. E uma crítica muito recorrente que eu recebo, especialmente nos meus contos que são mais populares na Amazon, eu amei a história, eu amei a escrita da autora, mas é muito curto. Sendo que é um conto, em toda a capa de conto, eu coloco um conto por Ana Marques. Conto, gente, é uma história curta. E aí a pessoa me tira 1 estrela, 2 estrelas, porque é curto. Aí dá vontade de falar, minha querida, põe lá a definição no dicionário de conto. Mas eu não posso fazer isso, porque é o espaço do leitor, a gente não tem nada a ver com isso.
E outra coisa, tem o último que eu lancei, a última coisa original que eu escrevi, é um conto chamado O Amor que Me Roubou as Estrelas. E na sinopse, a sinopse é uma linha. Literalmente, é Theo está namorando e não é com Maia. Esse é um conto a respeito de um amor que nem começou. Creio que é isso ou algo similar a isso. Daí a pessoa colocou lá. Eu amei a escrita, amei a história e tal, mas achei sem noção porque os personagens nem ficam juntos. Minha querida, tava na sinopse. É sobre isso. Assim, ela falou que os personagens não estão juntos e não fazem nada a respeito disso. É uma história sobre isso. Sobre você não fazer nada a respeito dos seus sentimentos. Então, assim, gente, dá vontade de falar, querida, você não leu a sinopse, mas não é da minha conta. Eu acompanho porque eu acho que é difícil você só ignorar o que as pessoas estão falando a respeito do seu trabalho. Mas não responda, gente. Só não responda. E seguindo essa linha de pensamento, se você ficar muito popular, o que não é meu caso, você vai enfrentar a pirataria, tá? Infelizmente, é algo muito comum. É algo que todo mundo já fez, entendeu? Eu cresci assistindo DVD pirata. A gente não tinha dinheiro. Sério, a gente não tinha dinheiro pra nada. Mas a minha mãe tinha uma conta lá no lugar que vendia DVD pirata e a gente pegava alguns e aí se dava certo ponto do mês ela ia lá e pagava, entende? E era o entretenimento que a gente tinha. E eu entendo que, como eu já falei, livro não é prioridade. Livro é uma coisa... É caro, não sei, gente. R$50 compra um livro, mas R$50 você não compra quase nada no mercado. Hoje eu fui no mercado, comprei pão, maçã, laranja, linguiça, meio quilo de acém e algumas outras coisinhas, leite e tal. E ficou R$70. Então, assim, o dinheiro realmente está desvalorizado. Mas acaba que quando a gente entende que cultura, ela acaba sendo a primeira coisa que as pessoas retiram, eu consigo entender quem vai de forma ilegal adquirir a minha obra. Eu consigo entender o que ela tá falando. O que dá raiva na gente, como escritor, é a pessoa ir na sua rede social pedir o livro em PDF. É a pessoa ir na sua rede social debochar falando que ela conseguiu achar a pirata. Isso é muito triste. Então, o conselho que eu tenho pra dar é até um vídeo que eu vi da Cris, né? Eu já falei aqui dela. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição, que ela falando, olha, gente, o livro dela foi pirateado, infelizmente, acho que ano passado. Ela falando, eu já sei que foi pirateado, mas vamos fazer um combinado aqui. Vocês não me contam que leu dessa forma. E vocês vão avaliar, tá? Vocês vão seguir nas minhas redes e engajar para que eu possa ganhar dinheiro de alguma forma. Porque é o sustento dela. Então, assim, eu achei muito interessante essa postura dela, porque ao mesmo tempo que ela não pode fazer nada a respeito disso, a gente não pode fazer nada a respeito disso, os leitores podem fazer algo para compensar de certa forma. Então, talvez pode ser um caminho para a gente adotar. Pedir para que as pessoas engajem, para que as pessoas sigam, para que as pessoas nos ajudem a ter formas, sei lá, alternativas de ter algum lucro. E acaba que eu sempre gosto de ter alguma coisa grátis, né? O meu Wattpad eu não tenho intenção de excluir ele, sabe? As histórias que estão lá, eu tenho intenção de mantê-las lá. Claro que eu não vou revisá-las, não vou editá-las, elas vão ficar lá bem mais ou menos, porque a gente vai melhorando com o tempo, né? E eu não vou voltar a escritora de hoje, que já evoluiu, já aprendeu novas técnicas, eu não vou voltar para trabalhar uma história de 5 anos atrás que não vai me dar nenhum retorno financeiro. E acaba que também tem os dias de livro grátis, né, na Amazon. Então, assim, é um tópico difícil, mas entenda que se um dia você chegar no objetivo que é fazer sucesso, provavelmente você vai ter que passar por isso, então já se prepare emocionalmente, né? E eu acho que a gente pode já caminhar pro último tópico, porque eu já falei 20 minutos, caramba. Que é a Amazon, né, meu povo? É o lugar maravilhoso dos autores independentes. Gente, eu publico na Amazon desde 2016, creio que sim. Em 2016 eu me formei na faculdade e eu acho que eu pus o meu trabalho no último ano da faculdade. A gente tem que escrever um livro de reportagem na faculdade de jornalismo. No meu curso não existe mais, tá? Na faculdade em que eu
Estudei, creio eu. Mas naquela época, além do TCC, que na verdade era um projeto experimental em grupo, que a gente tinha que criar uma empresa, desenvolver um produto jornalístico, a gente tinha que escrever um livro-reportagem. Eu coloquei esse livro na Amazon e coloquei o Espero que não esteja lendo isso no banheiro, 50 favoritos, os meus livros mais populares do Wattpad na Amazon naquela época. Então aí tem um bom tempo, né, gente? Acho que 8 anos que eu tô publicando lá. E se juntar tudo que eu já ganhei, não deve dar mais que R$300. E assim, eu nunca, apesar de eu trabalhar na área da comunicação, eu nunca tive tempo de fazer campanhas de marketing e realmente investir para que os meus livros fossem conhecidos. Então, é claro que tem como você ganhar mais, só que você vai ter que trabalhar mais também. Como eu tenho um trabalho, 2 trabalhos na verdade, no momento é só 2, tá? 2, 3. Tem 3, um trabalho normal de escritório e 2 freelas fixos com agências. Eu não tenho tempo. Então tenha em mente isso. Se você quer fazer o seu salário na Amazon, você vai ter que dedicar muito tempo. E às vezes você vai ter que investir dinheiro mesmo para que as pessoas comprem o seu livro. Eu, por exemplo, paguei já uma publicidade com a Karine, né? Karine Akabuki, gente. Já fiz a publicidade com ela, então assim, foi provavelmente o pico de popularidade que meu livro teve nos últimos 3 anos, porque lá, quando eu lancei esse livro aqui na Amazon, pela primeira vez, com outro nome e outra capa, eu não sei o que aconteceu naquele ano, eu acho que foi na época que o Instagram ainda não tinha mudado o algoritmo, eu fiz um impulsionamento por lá e deu muito certo. Então, o meu maior número de vendas, eu acho que foi em 2018, tá? Mas são estratégias, você vai ter que investir para que as pessoas conheçam. E eu tenho visto também no Twitter muitas autoras relatando que a Amazon tá tirando os livros dela e deletando a conta delas de forma assim, sem nem explicar, afirmando que elas tinham outra conta, sabe? O que é meio bizarro, porque eles pedem os seus dados, você deixa lá a sua conta bancária, o seu CPF, creio que também fica lá, então dá pra você saber se existe mais de uma conta ou não. Então, assim, se você vai investir na Amazon, tem, sei lá, um plano B, um plano alternativo. Eu tenho gostado muito desse tipo de publicação por demanda, né, que a editora Clep faz, algumas outras também fazem, porque é uma forma de ter um nosso produto impresso, mas também é uma forma... barulhos? Uma forma alternativa da gente ganhar dinheiro. E acaba que, se você vai publicar na editora tradicional, até onde eu tenho informação, geralmente o autor ganha 10% do preço de capa. O que é o preço de capa? É o preço que o livro vale. Não é a promoção da Amazon, não é quanto que a editora vai, quanto a loja vai vender ali na vitrine, a precificação do livro. Então, sei lá, se o livro custa R$35, o autor vai ganhar 10% disso. Na Wiclap, você que vai colocar o quanto você quer ganhar de direitos autorais. Então, talvez você ganhe mais que 10% do preço de capa, né? Se você conseguir vender. Eu, por exemplo, já vendi 6, mas eu também comprei pra minha mãe, comprei pras minhas sobrinhas e meus sobrinhos. Então, assim, e eu tive que pagar o frete. Eu, na verdade, fiz um pacote para as pessoas que moram na mesma cidade que eu, só que pra você ganhar frete grátis pela Eclipse, você tem que vender 40 livros. Eu não vendi 40 livros, eu vendi 6 livros. Então, assim, eu não ganhei nada. Eu não paguei o que eu gastei, entendeu? Então, assim, é isso, gente. Um dia, quem sabe? E essa é pra encerrar, a última coisa que eu gostaria de dizer pra Ana é: Ana, isso eu já sabia, mas eu reforçaria. Não faça pelo dinheiro, porque se você fizer pelo dinheiro, você não vai a lugar nenhum. Você não vai ganhar dinheiro com isso tão cedo. Tenho esperança de um dia ganhar, mas é uma esperança bem vaga e bem ilusória, entendeu? O dinheiro que eu tenho, eu faço de outra forma. Trabalhando de outra forma, porque isso também é trabalho. Com certeza é trabalho, mas infelizmente é bem difícil. Então, assim, se esse é seu sonho, escrever um livro, publicar um livro, tem várias formas, várias alternativas. O Wattpad eu acho um lugar legal de começar, porque você tem ali uma interação direta com os leitores, mas eu não sei se atualmente é tão bom assim. Recebi uma mensagem hoje, até que responder a pessoa, me perguntando assim: cara, como você faz para as pessoas lerem tanto o seu livro, né, e comentarem tanto? E
E eu vou responder pra ela, olha, são coisas antigas, de quando a plataforma funcionava de outra forma, né? Era outro algoritmo, era outra época. Então, assim, hoje em dia, eu não sei se o Wattpad entrega tanto quanto antes, sabe? Porque eu vi muita gente saindo de lá, de verdade, indo pra publicação tradicional, ou mesmo publicação independente. Mas hoje em dia eu não sei como tá, porque eu também não tô tão lá dentro, sabe? Eu mantenho os meus livros lá, mas eu não publico, eu não leio mais por lá. Mas, sabe, tenha em mente isso, que não vai ser fácil de forma alguma. Mas o Wattpad é bom como um termômetro, sabe? Pra você ver se você consegue escrever um livro até o fim, porque é um modelo em que você vai escrevendo e publicando, né? E aí, se você tem 2 leitores, você vai se motivando a escrever pra eles. Esse livro aqui, por exemplo, eu escrevi pra senhora Paola e pra senhora Clarice. Não sei se elas lembram de mim, mas eram elas que comentavam em todo o capítulo que surtavam com cada reviravolta. E assim, eu nunca vou me esquecer delas, tanto que elas viraram nome de personagens em outras obras minhas. E por aí vai. Na Amazon, gente, tem muita concorrência, né? Então, assim, eu acho legal contos da Amazon. Eu, pessoalmente, prefiro ler contos de autores independentes, porque eu consigo ler mais rápido, né? E investir menos tempo. Perdão, queridos amigos independentes, mas é porque meu tempo é realmente muito curto. E quando eu pego pra investir num livro, às vezes eu não consigo terminar com a velocidade que eu gostaria. Mas, se você quer publicar na Amazon, tenha em mente isso, que ela exige exclusividade, se você coloca no Kindle Limited, né, para as pessoas acessarem por essa assinatura, e acaba que paga bem pouco. Mas é melhor que nada. No Wattpad você ganha R$0. Na Amazon, às vezes, você ganha 2 centavos. Aconteceu de eu já ganhar 2 centavos. Aconteceu de eu já não ganhar nada. E ela paga em ciclos de pagamento, tá? Não é mês a mês. Então, se você quer ver disso, tenha noção de que você não vai receber todo mês. E por fim, se você quer fazer uma publicação independente, se você vai fazer com gráfica por sua conta, você vai ter que ter um custo, né, um investimento inicial alto, porque a impressão não é uma coisa barata, você vai ter que ter um investimento em logística, você vai ter que ter um lugar para armazenar, vai ter que ir no correio enviar um a um, então é bem puxado, bem difícil, uma coisa que eu não sei se eu vou fazer algum dia na minha vida, porque simplesmente eu não acho que eu consigo, nem acho que eu quero. Difícil, tá, gente? Mas tem esse modelo aqui, né, que é a impressão por demanda, que o seu livro só vai ser impresso quando a pessoa comprar. E, como quem sonha agora, já tá até na Amazon, porque a editora Oclep, quando você vende um certo número de livros, você vai desbloqueando funcionalidades, conquistas na plataforma. Então, quando você vende 10 cópias, você abre a possibilidade de colocar o seu livro na Amazon. Então fica lá como marketplace, sabe? Que é uma coisa bem legal. E eu já vendi 10 livros do Como Quem Sonha. Eu vendi 6 e comprei 4. Você pode fazer isso também, sabe? Então, é isso, galera. Tem várias opções, várias formas, mas esse é só um vídeo. Eu escrevi um livro sobre escrita? Jamais. Não sei nada sobre escrita pra falar pra vocês, não. O que eu sei tá resumido aqui nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Porque são alguns anos aí tentando. Eu acabei não falando nem sobre mandar seu original pras editoras ou pra agências literárias. Se vocês tiverem interesse, pode perguntar aí que depois eu gravo um vídeo só sobre isso. Apesar de eu nunca ter sido aprovada, eu já passei por muitos processos. Então, sei mais ou menos como funciona. E basicamente é isso. Vamos deixar esse vídeo aqui mais a respeito de publicação independente. E depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais sobre publicação tradicional. Apesar de nunca ter sido publicada tradicionalmente. Mas eu trabalhei com editora, né, gente? Editoras menores, mas eu sei algumas coisinhas que eu posso falar. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que seu livro venha à existência algum dia. Vai me contando aí como está sendo sua jornada para escrever. Qualquer dúvida, como eu já falei, só perguntar. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e eu vejo vocês na próxima. Até mais!